A paz do Senhor para os irmãos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2020. Vamos fazer uma pequena explanação do livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Neste café com palavra, né? Só que hoje é o café da tarde. Que pela manhã eu não consegui me preparar para fazer essa pequena explanação. Amém, irmãos? Lá no capítulo 5 de Coríntios, Paulo fala algo muito sério que estava acontecendo no meio da igreja. E Paulo, ele começa no capítulo 1, dizendo que tinha fornicação no meio da igreja. E ele diz que a fornicação era de tal maneira, o negócio era tão esquisito, a coisa era tão feia, era tão depravado que estava acontecendo no meio do povo, que ele diz que nem no meio dos gentios ele tinha visto aquilo. E ele fala claramente, né? Ele fala em alguém que estava abusando da mulher de seu pai. Então ele estava falando de fornicação dentro de família. Ele estava falando de uma pessoa, um homem, porque estava falando de abusar da mulher do pai de alguém. Então um homem estava abusando da sua madrasta, vamos assim dizer. E ele exorta a igreja. Ele exorta a igreja, dizendo que esse tipo de pecado, esse tipo de atitude não pode ficar impune. E ele estava ausente da igreja, mas através do Espírito Santo de Deus, as coisas estavam sendo reveladas a ele. E ele diz que é necessário exortar, é necessário tirar, é necessário disciplinar uma pessoa dessa. Por quê? Porque o fermento, ele faz levedar o pão. Então, irmãos, ele está dizendo que quando a igreja vê pecado, vê erro e não tira, isso pode se contaminar. Isso pode contaminar a igreja. Por isso, Paulo estava mandando que se disciplinasse, que tirasse do meio do povo esse tipo de pessoa. A disciplina, ela não mata. A disciplina corrige. O amor de Jesus, ele não mata. O amor, ele faz viver. Quando a pessoa é disciplinada, ninguém está querendo que ele morra. Ele vai morrer sim. Vai morrer para a carne e nascer para Cristo. Esse é o objetivo da disciplina. E Paulo fala claramente sobre isso. E no versículo 5, ele diz que as obras da carne, como nós já vimos em capítulos anteriores falando sobre isso, as obras da carne, elas tinham que ser corrigidas, elas tinham que sair do meio do povo. Ele é claro em falar sobre isso. E ele diz, limpai-vos, limpai, tira de dentro da igreja esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa tem que ser retirado, tem que ser disciplinado, tem que ser limpo. Porque a Bíblia fala que a igreja do Senhor é uma igreja santa, uma igreja limpa. Quando fala, estai com as vestes purificadas, quer dizer, estais com as vestes limpas. E ele estava dizendo, olha, eu estou arguindo, eu estou instruindo vocês por carta. Não se associem a esse tipo de coisa. Não se associem à fornicação. Não se associem à prostituição. Não se associem aos devassos. Não se associe aos avarentos, não se associe aos idólatras, aos roubadores, porque é necessário que essas coisas saiam de dentro da igreja, porque essas obras são obras da carne. E ele fala mais, eu não tenho como julgar vocês, mas o Cristo que eu sirvo, este vai julgar todas as coisas. E a Bíblia vem falar claramente que hoje Jesus, ele é amor, ele é perdão, ele é misericórdia. Mas em Apocalipse fala que no dia do juízo ele vai ser juiz. E nós sabemos que o juiz, ele vem para dar a última palavra. É o juiz quem julga. O último julgamento é do juiz. O último julgamento é de Jesus Cristo.
E Paulo fala: não se ajunte aos beberrões, não se ajunte aos avarentos. A Bíblia no Salmo 1 fala: não se assentai à roda dos escarnecedores. A igreja é chamada para ser diferente, pura, santificada, limpa, lavada, reservada, arabaxanda e calabachúria. A igreja é chamada para ser diferente. E ele fala: olha, tirai dentro de vós esse iníquo. E procurando no dicionário, eu observei que a palavra iníquo significa: tira do meio de vós o malvado, o bárbaro, o desalmado, o desumano, o duro, o facínora. Deus está falando: tira do meio de vós. Deus está falando: tira do meio de vós. Amém?